Eu gostei também da outra parte, a segunda parte do versículo, porque ele diz assim: falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Ou seja, o arauto ou o proclamador, ele, nesse contexto aqui, acaba sendo um profeta de Deus. Agora, em que sentido? Profeta em que sentido? Porque quando a gente ouve essa palavra, profeta, vem de profecia. E aí a pessoa já pensa na profecia como uma previsão. Uma vidência. Né? Isso, como os videntes faziam. E, na verdade, a profecia ela é muito mais ampla. A Bíblia Sagrada é uma profecia. O Evangelho é uma profecia. Então, quem anuncia é um profeta. Perfeito. Então, ele chama justamente essa palavra, né? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Então, o pregador, a gente pode chamar o pregador, então, de profeta. Sim. Neste sentido, não é isso? E veja, uma coisa que eu gosto aqui em Amós, é porque ele está dizendo o seguinte: Deus não falará aos homens sem que não haja um proclamador. Ele não fala a esmo, alguém tem que proclamar. Então, quando nós pensamos em pregação, você cumpre também essa função profética. Né? Qual era a função de um profeta no Antigo Testamento? Principalmente denunciar os pecados. A gente pensa muito na profecia como uma predição, mas quando a gente olha para o ministério profético, talvez a maior causa do início do ministério profético seja os pecados do povo, a apostasia de Israel. Então Deus levanta os profetas para denunciar o quê? Os pecados do povo. Mas o profeta não poderia trazer uma opinião própria Inclusive dentro do palácio. Dos palácios estava lá o profeta que tinha acesso ao rei para denunciar os pecados do povo. Chega Natan e diz: ó, rei, você é este homem. Perfeito. Ali Natan não disse futuro, ele disse a realidade, denunciou o pecado de Davi. Ele disse o futuro no sentido das consequências do que aconteceria com Davi. Mas a missão de Natan ali foi denunciar o pecado de Davi. Certo. E, na verdade, a profecia ela é muito mais ampla. A Bíblia Sagrada é uma profecia. O Evangelho é uma profecia. Então, quem anuncia é um profeta. Perfeito. Então, ele chama justamente essa palavra, né? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Então, o pregador, a gente pode chamar o pregador, então, de profeta. Sim. Neste sentido, não é isso? E veja, uma coisa que eu gosto aqui em Amós, é porque ele está dizendo o seguinte: Deus não falará aos homens sem que não haja um proclamador. Ele não fala a esmo, alguém tem que proclamar. Então, quando nós pensamos em pregação, você cumpre também essa função profética. Né? Qual era a função de um profeta no Antigo Testamento? Principalmente denunciar os pecados. A gente pensa muito na profecia como uma predição, mas quando a gente olha para o ministério profético, talvez a maior causa do início do ministério profético seja os pecados do povo, a apostasia de Israel. Então Deus levanta os profetas para denunciar o quê? Os pecados do povo. Mas o profeta não poderia trazer uma opinião própria Inclusive dentro do palácio. Dos palácios estava lá o profeta que tinha acesso ao rei para denunciar os pecados do povo. Chega Natan e diz: ó, rei, você é este homem. Perfeito. Ali Natan não disse futuro, ele disse a realidade, denunciou o pecado de Davi. Ele disse o futuro no sentido das consequências do que aconteceria com Davi. Mas a missão de Natan ali foi denunciar o pecado de Davi. Certo.